Ela é a estrela da manhã da Babilônia. Antes do dilúvio, Ishtar já regia o desejo e a guerra. Conheça a face oculta dos anjos. Seria Ishtar a mesma força que moveu os vigilantes? No episódio 9, revelamos o elo entre a deusa babilônica e a hierarquia celeste. Nas areias quentes da Mesopotâmia, onde as águas do Tigre e do Eufrates sussurram antigos segredos ao vento, Ishtar caminhava invisível pelos campos e muralhas das cidades. Seu nome ecoava em Nínive, Babilônia e Uruk, gravado não apenas em tabuletas de argila, mas nos sonhos e temores dos reis, sacerdotes e guerreiros. Ela não era apenas uma deusa, Ishtar era o pulso oculto por trás de cada paixão, cada embate e cada gesto de desafio à ordem dos céus. O planeta Vênus, exaltado nas alvoradas e crepúsculos, era seu trono resplandecente. Quando Ishtar ascendia no horizonte, os antigos viam mais do que um astro, viam uma sentinela que comandava o limiar entre luz e trevas. Para os caldeus e sumérios, esse brilho ecoava a audácia de entidades celestes, os vigilantes. Cronistas hebraicos os descreveriam séculos depois como anjos que, movidos por desejo e compaixão, mergulharam na carne terrena, inaugurando uma era de prodígios, ruína e mistério. Os hebreus, ao evocarem Elel Ben-Shahar, o filho da alva, a estrela da manhã que desceu do firmamento, afastaram-se apenas em aparência dos antigos mesopotâmicos. A semelhança entre Ishtar e o anjo caído tornou-se inevitável ao se observar que ambos, sob nomes e símbolos distintos, representam a força primordial que desafia o decreto imutável dos céus. O mito de Ishtar, com sua descida triunfante ao submundo, para desafiar os limites entre vida e morte, revela uma potência inquieta, jamais resignada ao papel de mero adorno na corte dos deuses. Diziam que Ishtar seduzia reis e fazia tremer exércitos ao simplesmente lançar seu olhar flamejante sobre eles. Seu amor era uma bênção e uma maldição, sua ira, uma tempestade que arrasava muralhas que antes pareciam eternas. Não havia pureza séptica em sua essência, ela transpirava desejo, ambição e uma compaixão feroz que não hesitava em rasgar o tecido da ordem para proteger aquilo que amava. Tal postura ecoava os relatos do livro de Enoque, em que vigilantes celestiais, cativados pela beleza das filhas da terra, optam pela transgressão irreparável, trazendo consigo conhecimento e caos. Mas Ishtar não era apenas destruição ou impulso. No silenciar das noites sem lua, ela sussurrava segredos aos humildes, revelava mistérios às sacerdotisas e guiava aqueles que ousavam atravessar o vale dos mortos. Venerada como a guardiã das portas estreitas entre mundos, Ishtar era temida tanto por demônios quanto por mortais, pois ninguém que cruzava seu caminho permanecia o mesmo. No limiar de tempos esquecidos, quando o mundo era jovem e os deuses ainda caminhavam entre os homens, Ishtar, senhora do céu e rainha das transformações, decidiu cruzar o limiar do desconhecido. Movida por um desejo de compreender os mistérios que jaziam sob a superfície da existência, ela pôs-se em marcha até os portais de Irkala, o sombrio reino do submundo. À entrada do primeiro portal, Ishtar, imponente em sua glória, ergueu o queixo firme. Mas para avançar, foi-lhe exigido que deixasse para trás sua coroa reluzente. O guardião não cedeu, ninguém pode entrar inteiro no mundo dos mortos. A deusa, sem hesitar, entregou o símbolo máximo de sua autoridade. No segundo portal, foram-lhe tirados os brincos de lápis-lazuli, que brilhavam com a luz de estrelas distantes. Ao terceiro, o pesado colar de ouro trançado com fios de orvalho matinal. Braceletes, cintos, véus de seda, a cada passagem, Ishtar desfazia-se de um fragmento de seu esplendor. Ao atravessar o último portal, não restava nela qualquer traço de sua antiga majestade. Diante dela, apenas a escuridão total, o silêncio opressor e o esquecimento, onde sequer o nome dos deuses encontrava eco. Ali, Ishtar tornou-se nua, não apenas de adornos, mas de seu próprio estado divino. Foi neste ponto de máxima vulnerabilidade que ela começou a compreender o poder oculto que já sob todas as máscaras e atributos. Este mito ecoa no horizonte do tempo, refletindo os passos silenciosos dos vigilantes, aqueles anjos que, movidos por compaixão ou curiosidade, desceram ao Monte Hermon. Assim como Ishtar, eles abandonaram parte de sua pureza etérea.
A descida ao mundo material não é meramente uma queda, mas um mergulho corajoso no abismo da experiência, um sacrifício de estado. Seus atos deixaram marcas profundas na humanidade. Os vigilantes revelaram saberes proibidos, forjar espadas do minério dormindo nas entranhas da terra, enfeitar o rosto com brilhos e pigmentos, ler as estrelas para decifrar destinos. Todas essas artes são heranças do limiar entre o céu e o submundo. Ishtar, em Babilônia, era celebrada como mestra desses segredos, lembrando que o caminho do divino entre os homens envolve mais do que ordem e justiça, e envolve fascínio, fertilidade, atração. Ishtar encarna Sofia, a sabedoria feminina que ousa perder-se na matéria para reacender a centelha da compreensão. Enquanto os arquetipos masculinos mensuravam e julgavam, ela seduzia e fertilizava, bordando a realidade com novas possibilidades. Seu papel nunca foi o da queda irremediável, mas o do propósito consciente, descer para transformar, experimentar para ensinar. Não perca o próximo rosto da hierarquia. Acompanhe a nossa série e revele os mistérios que o tempo tentou apagar. Não perca o próximo rosto da hierarquia. Acompanhe a nossa série e revele os mistérios que o tempo tentou apagar. A história dos anjos é mais vasta do que os dogmas. Inscreva-se no Orbis Fantasia para continuar essa jornada pré-diluviana. A história dos anjos é mais vasta do que os dogmas. Inscreva-se no Orbis Fantasia para continuar essa jornada pré-diluviana.